Salve, salve, beleza? Vamos falar sobre diversificação? Como a Bolsa de Valores pode ser uma ferramenta para a gente construir a liberdade financeira ou então se tornar uma ferramenta de destruição de patrimônio. Meu nome é Fernando Cunha e esse é o canal Valorize e a ideia aqui é trazer conteúdo sobre investimentos. Então, se você curte esse assunto, já se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, indo direto ao assunto, com essa recente queda da Bolsa, o que a gente pode aprender? A primeira delas é que a diversificação é fundamental. Mas como isso é importante? Vamos separar aqui algumas coisas antes. Para formar uma carteira de investimentos, pensando numa carteira de renda variável e seguindo alguns princípios que são, primeiro, montar uma carteira de investimentos para o longo prazo, que vai te gerar renda no futuro, para que você viva dela, certo? E que você não quer ficar apenas comprando e vendendo e especulando no mercado. Então vamos imaginar aqui que você quer montar uma carteira de investimentos com 5 empresas e também vai colocar todo mês R$1.000, só como exemplo, ok? Então você estuda e escolhe 5 empresas e no primeiro mês você vai e compra a primeira empresa. Mas aí você me pergunta, mas por que eu não compro logo as 5 empresas dividindo os R$1.000 em 5? Bom, você até pode fazer isso, mas observe se há muitos custos para realizar essas compras, como a corretagem, por exemplo. Se você tem corretagem zero, tudo bem, não tem problema. Caso você tenha custos para comprar, vamos supor de R$20 por compra, você teria só de custo para realizar essas 5 compras mais de R$100, considerando também as taxas que a bolsa cobra. Então, se você pega esse custo de R$100 versus o que vai ser investido efetivamente, que são os R$900, já são mais de 10% que você deixa no caminho apenas com custo. Se você puder evitar, melhor. Então, nesse caso, seria interessante comprar uma empresa de cada vez, por exemplo. Na verdade, não é isso que vai fazer a diferença no longo prazo, mas se você puder evitar, melhor. O que vai fazer diferença realmente é você focar naquilo que gera dinheiro para você e investir cada vez mais. E nesse momento, até você formar a carteira, você vai estar concentrado em poucas empresas. Deixando claro que uma carteira de renda variável com apenas 5 empresas é muito pouco. Mas a gente precisa começar, então não tem problema concentrar no início, não tem jeito. É interessante começar aos poucos, mesmo que você já tenha um valor guardado, um valor relevante. Porque aos poucos a gente vai se tornando também melhores investidores e também evita que a gente cometa erros com muito dinheiro. E pode ter certeza que você vai cometer vários erros pelo caminho. Então, quanto mais renda variável você tem na carteira, mais interessante fica a diversificação. Lembrando novamente que o objetivo não é só proteger a carteira e também proteger os seus investimentos das oscilações da bolsa, mas também gerar renda para você. E nenhuma empresa merece uma concentração grande de recursos. Por melhor que ela seja, sempre vai ter alguma fragilidade que pode derrubar o preço dela no curto e no médio prazo. Nesses momentos de uma queda de 50%, 60%, e isso é normal de tempos em tempos, algo pode acontecer com a empresa ou com o mercado que pode derrubar o preço dessa ação. Então, por isso é muito importante, antes de colocar a empresa na carteira, estudar e anotar o porquê você está investindo nela. Ela é líder de setor, ela tem uma margem forte frente aos seus concorrentes, ela possui vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. Então, estudar também e estar ciente dos pontos fracos dela. Se essa empresa é muito atingida por uma variação de dólar, por exemplo, fatores externos pontuais que podem derrubar o preço dela. Se você conhece mais profundamente como essa empresa trabalha e não está muito concentrado nela, essas quedas de preço podem ser oportunidades para você comprar ainda mais ações e aumentar a tua posição. Mas aqui vai um alerta, tenha limite. Não adianta você comprar e comprar cada vez mais quando ela entra numa queda muito forte. Imagina que a empresa caiu 10, 12, 20% e assim por diante. A primeira coisa que você tem que ter é calma para analisar o porquê, o que está derrubando os preços dela. A venda é a última alternativa quando você não quer ser mais sócio dela. E o que não pode acontecer é você vender nesse momento de queda.
e se arrepender depois e comprar novamente quando ela subir. E isso acontece quando você não analisou e não sabe por que comprou e está tomando a decisão apenas com base no preço. Já viu que eu falei bastante de preço aqui, né? E a gente não pode esquecer também que ali tem uma empresa que gera lucro, que gera valor, que tem funcionários trabalhando e não é apenas um código ali na tela. Bom, antes, ainda falando de diversificação, no nosso exemplo lá do início, se você tivesse uma empresa e essa empresa caísse 60% e você tivesse 5 ações na carteira, o impacto seria de 12% no seu patrimônio. Se você tivesse 10, esse impacto seria de 6%. Se você tivesse 20 empresas, esse impacto seria de 3%. Viu como agora nesse último exemplo a queda de 60% na ação representa apenas 3% de impacto negativo na sua carteira. Daí, diante disso, você ficaria mais tranquilo para analisar o que aconteceu e talvez até aproveitar para comprar a mesma empresa que você já conhece, que você já gosta, e para aumentar a posição dela com desconto. Mas não adianta comprar só porque caiu, é preciso ficar de olho na concentração e evitar a ganância de querer comprar muito agora porque parece barato. Então fica de olho nos percentuais de concentração. Imagina que você definiu 5% para cada empresa da sua carteira. Bom, se essa empresa caiu e agora representa só 4% da sua carteira e com base na sua análise ela continua sendo uma boa empresa, então comprar mais dela parece ser coerente. Agora, se ela já está muito além daquele percentual que você definiu, dos 5%, investir mais recursos nela pode começar a extrapolar seu gerenciamento de risco. Então, cuidado ao comprar para fazer preço médio. O preço médio aqui não importa, na verdade, e sim o seu gerenciamento de risco nesse caso. Então, em resumo, a diversificação ela é sua amiga e o gerenciamento de risco é seu amigo também. Então, ande sempre em boas companhias, beleza? Então é isso. Se você curtiu o conteúdo, não se esquece de apertar o joinha aqui no vídeo, e que me ajuda muito aqui no canal, e também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que tá doido para comprar só porque caiu e não tá observando a concentração de recursos e o gerenciamento de risco. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu traga mais conteúdo de como fazer esse rebalanceamento e esse gerenciamento de risco, deixa aqui nos comentários, beleza? Então é isso, eu me chamo Fernando Cunha e esse é o canal Valorize. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!